Bons dias! Você conhece o efeito Doppler? Será que você já percebeu a diferença do som que você ouve quando um veículo com sirene ligada passa por você na rua? Então, permaneça no vídeo, vou falar deste assunto logo após a vinheta. Saudações, meu querido, minha querida! Sejam bem-vindos ao canal Física Toda Hora. Nesse momento, aproveite para se inscrever no canal, dê seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos e colegas. Hoje, nesse momento de aprendizado, vamos falar de um efeito chamado efeito Doppler, que ocorre no nosso cotidiano. Isso é bastante comum. No caso do efeito Doppler, você tem que analisar o seguinte: você tem uma fonte sonora aqui representado por uma ambulância e ela está em repouso. Se ela ligar a sirene, as ondas sonoras, o som emitido pela sirene, vai atingir esta observadora A e este observador B com a mesma frequência. Isto é, a frequência ouvida, percebida pelos observadores A e B, vai ser igual à frequência emitida pela fonte sonora. Isso ocorre porque a observadora recebe cristas por segundo na mesma quantidade que o observador B e na mesma quantidade que é emitida pela fonte. Então, a frequência com que a observadora recebe cristas de onda é igual à frequência em que a fonte emite cristas de onda. Por isso, a frequência observada será igual à frequência emitida, frequência real da fonte sonora. No entanto, nesta situação é que não há movimento relativo entre observador e fonte. Ou ambos estão em repouso, ou estão andando no mesmo sentido com a mesma velocidade. O fenômeno ocorre quando a fonte sonora está em movimento ou o observador em movimento relativo entre si. Nessa figura, estamos representando a fonte sonora em movimento. Observe que se ela tem velocidade para a direita, a velocidade da fonte, ela emite uma onda e anda. Consequentemente, as cristas de onda no sentido da velocidade ficam emboladas, ao passo que no lado oposto, as cristas de onda vão ficando afastadas, porque ele emite uma onda, uma crista, anda e depois emite outra. E aí, o que acontece se tiver um observador aqui na posição A e aqui na posição B, um outro observador? Acaba que o observador da posição A recebe cristas de onda com maior frequência do que a frequência da fonte que a fonte emitiu. Então, nesse caso, a frequência observada por A será maior do que a frequência emitida pela fonte. Ao passo que um observador na posição B, em que o veículo afasta, em que ocorre o afastamento da fonte sonora em relação ao observador, a frequência que este observador percebe é uma frequência menor do que a frequência emitida pela fonte. Isto é, o observador B recebe cristas com menor frequência do que a frequência emitida. Então, para o observador B, o som fica mais grave, e para o observador A, o som fica mais agudo. Isso em relação ao som real emitido pela fonte. E a equação que permite fazer o cálculo, poder determinar a frequência observada, é a seguinte: a frequência observada dividido pela velocidade do som no ar, mais ou menos velocidade que o observador está.
O observador pode estar em repouso ou também pode estar movendo no sentido de encontrar a fonte ou afastando da fonte. Então, completando a equação, nós temos a frequência real emitida pela fonte, posso até colocar aqui a frequência da fonte, dividido pela velocidade do som no ar, mais ou menos velocidade da fonte. E por que colocar mais ou menos? Nós precisaremos adotar um referencial, para assim colocar se a velocidade do observador terá sinal positivo ou negativo, e o mesmo para a fonte. Como exemplo, vamos fazer com esta figura. A menina, a observadora na posição A, está recebendo cristas com maior frequência do que realmente foi emitida. Então, a frequência que ela vai observar, perceber, é uma frequência maior do que a frequência da fonte. Tá certo? Isso é importante. Ela vai ouvir um som mais agudo do que o som realmente é. Vejam que a frequência ela não está mudando. O que ocorre é a percepção da pessoa que é diferente. Então, nesta situação, vamos considerar que a fonte tem velocidade para a direita, certo? Mas a observadora tem velocidade igual a zero. Vamos considerá-la em repouso. Nesse aspecto, você precisa fazer um referencial. O referencial que você vai adotar sempre é do observador no sentido da fonte. No sentido da fonte. Tudo que tiver no mesmo sentido que esse referencial, você adota sinal positivo. Observe que a velocidade da fonte tem sentido oposto. Então, lá na equação, deverá ter sinal negativo. Se a observadora andar no encontro da fonte, a velocidade dela terá o mesmo sentido do referencial. Daí, lá na equação, teria sinal positivo. E assim por diante. Então, veja como fica a expressão. A frequência observada dividido por velocidade do som no ar, mais ou menos velocidade da observadora. A velocidade da observadora é zero. Logo, a frequência da fonte, a frequência real, dividido por velocidade do som no ar, mais ou menos, como a velocidade da fonte tem sentido oposto ao referencial, você vai adotar sinal negativo para a velocidade da fonte. Observe que a frequência observada por essa pessoa será a frequência da fonte que multiplica a velocidade do som dividido por velocidade do som menos velocidade da fonte. Note que esse termo que acabei de marcar, essa fração, ela terá um valor que é menor do que 1. Maior do que 1. A velocidade do som dividido pela velocidade do som menos velocidade da fonte. Então, um número grande dividido por um número menor. Isso vai dar um número maior que 1, que multiplica a frequência da fonte, dando para o observador uma frequência maior. Compreendido? Muito bem. Vou mostrar mais uma interpretação. No caso da fonte, para esse observador, esse garoto, essa ambulância passou por ele. Depois que passou por ele, como que fica o referencial? Como que você adota? Como disse, o referencial sempre é do observador no sentido da fonte. Esse é o referencial positivo. Nesse caso, a ambulância tem velocidade para a direita, é a velocidade da fonte. Note que esse observador ouvirá, perceberá uma frequência que é menor do que a frequência da fonte. E como que fica o uso da equação
dada para efeito Doppler, em homenagem a um cientista chamado Doppler, e ele que criou esta equação. Observe que vai ser a frequência observada dividido por velocidade do som mais ou menos zero, considerando o observador em repouso, igual a frequência da fonte dividido por velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte. Nesse caso, note que a velocidade da fonte tem o mesmo sentido do referencial. Portanto, você tem a soma velocidade da fonte. Isso leva a que a frequência observada será a frequência da fonte, frequência real, que multiplica a expressão velocidade do som dividido pela velocidade do som no ar dessa região, mais a velocidade da fonte. Observe que esta fração é a velocidade do som dividido pela velocidade do som mais a velocidade da fonte. Essa divisão vai dar um número menor que 1, 0, alguma coisa, que ao multiplicar pela frequência da fonte, resultará em uma frequência percebida pelo observador menor, ou seja, um som mais grave para o observador. Espero que você tenha compreendido o efeito Doppler e o uso da equação. É muito importante que você saiba e adote o referencial, partindo do observador com o sentido até a fonte. Beleza? No mais, dê seu like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e aquele abraço! Bons estudos, até o próximo vídeo.